Queria agradecer-te em nome do projeto Womanart, concedemos esta entrevista. O projeto trabalha um bocadinho sobre o contributo das mulheres na escrita, no cinema ou nas artes para lutar contra formas de ditadura e de repressão, nomeadamente no que diz respeito ao período relativo à descolonização. Sim? E queria pedir-te para nos falares um pouco da forma como o teu livro, A Vida Verdadeira de Domingos Xavier, se tornou um filme pelas mãos da Sara Maldoror. Como é que foi o processo? Como é que, por exemplo, estavas preso quando escreveste o livro, como é que o manuscrito chega até Sara Maldoror? Não sei se queres recordar esse processo. Eu estou a tentar organizar a resposta de maneira a ser curta. O livro foi escrito ainda comigo em liberdade. Foi terminado no dia 10 de novembro de 1961 e foi começado em Luanda, mas foi terminado em Lisboa, onde eu estava nessa altura. O manuscrito, depois eu fui preso no dia 20 de novembro. O manuscrito ficou com a minha mulher, que o datilografou, obviamente, e enviou, não sei para quem. Só sei que muitos anos mais tarde, isto é 61, 68, talvez 69, o manuscrito chegou às mãos do Mário Pinto Andrade. O Mário Pinto Andrade fez publicar a versão em português com o título A Vida Verdadeira de Domingos Xavier, e o autor era Mondelo Akwanza, porque eu estava preso e eles não publicaram com o meu nome, para não haver mais confusões depois daquela confusão que houve por causa do Luanda. Entretanto, ele e mais não sei quem, o Mário trabalhava na Présence africaine. E ele e uma senhora francesa fizeram a tradução para o francês. O livro foi publicado pela Présence por esta altura, 68, 69. Se estivesse em casa eu ia buscar um exemplar e diria, assim não sei. E o Mário vivia com a Sara Maldoror, uma cineasta, uma jovem cineasta da Guarda de Martinica. Guadalupe. Eu confundo sempre. Essas ilhas para mim é tudo igual. É tudo Cabo Verde. E então a Sara, claro, vivendo com o Mário, ambos faziam parte daquele grande grupo de africanos que havia por Paris, que estavam todos incluídos no movimento anticolonial e lutavam pelas independências nos seus países. Independências, autodeterminação, chamemos o que chamemos, queriam se livrar do sistema colonial, que já era um sistema absolutamente obsoleto naquela altura. E depois a Sara viu o livro? A Sara fez primeiro uma média-metragem, uma curta-metragem, a preto e branco, com o apoio do FNL, da Argélia. Não sei se o fez em Argel, se foi em Paris. O título é Monangamba, ou Monangambé. Mas isso é outro texto. E é baseado num conto meu, que é O Fato Completo de Lucas Mateso, que está no livro Vidas Novas, que também circulava nessa altura em Paris, numa edição mimeografada, circulação clandestina. Então, depois dessa experiência, parece que aprovaram e começaram a pensar em fazer o que deu depois Sambizanga. Mas foi a Sara, o Mário. Onde é que ela foi buscar apoio? O apoio financeiro e logístico-financeiro. O apoio foi de França. Eu penso que o produtor, o homem que havia todos os dias, que seria francês,
porque depois, mais tarde, depois do 25 de Abril, houve sempre muitos problemas para fazer a distribuição do filme, a exibição, porque não tinham os direitos eram do produtor. Lembro-me que a uma certa altura um distribuidor português, o Cunhateles, me disse é difícil, porque o francês, claro, tinha ali, achou que tinha uma mina de diamantes, estupidez. Mas o apoio logístico fundamental foi da República do Congo Brazzaville, onde nós tínhamos, o MPLA tinha uma delegação, tinha a sua organização ali, era também um sítio onde alguns militantes e guerrilheiros passavam para descansar ou para se curarem de doenças ou feridas, ou o que houvesse. Da normal, convergiam ali. E ali, era Indolizi, penso que era Indolizi, é que se gizou e o filme, uma parte foi filmada, ou quase todo, o filme foi feito ali, em Brazzaville. Com os atores são militantes. Sim, isso... Há lá um miúdo que se chega ao balcão, é o general Paulo Lara, o filho do Lúcio Lara, que agora é o mais velho. Tu chegaste a conhecer a Sara Maldonado? Cheguei a conhecer em Paris, penso que sim, em Paris. Qual foi então o papel do Mário Pinto Andrade como elemento de ligação entre os intelectuais de Angola e o ativismo em Paris? Porque o que eu estou a ver é que realmente há uma circulação, não há? Há uma ligação, presença africana, Paris, e os intelectuais estavam no CI ou no exílio, e os movimentos no terreno. O Mário, naquela altura, era, não sei se era secretário-geral ou se era presidente não sei bem. Qual era a posição dele no MPLA. Na altura do filme. Sim. Quando conheceu a Sara, não sei. Sei que ele fazia parte do grupo de angolanos uns que saíram de Portugal, da fuga dos 100, quando começou a luta de libertação nacional, e em Paris o MPLA sempre teve gente. Aí conviviam os das colónias portuguesas, das colónias francesas, naquele tempo uns já independentes, outros, e que deram todo o apoio, isto pode-se ver no livro de correspondência do Lúcio Lara, também alguns estavam na Alemanha e outros na Inglaterra. Então havia uma rede, vá lá, no exílio. Era uma rede, havia a correspondência entre todos e a ação política era concertada. Havia uma espécie de escritórios que se chamavam bureaus. Eu tenho... A Sara eu só conheci, penso que a conheci quando fui a Paris, na altura em que se lançou a tradução do meu livro Nozes do Macolosso. Portanto, foi já depois da independência, claro. Na edição que eu tenho do teu livro, Da Vida Verdadeira, de Domingos Xavier, tu referes que os teus livros circulavam na clandestinidade e que muitas vezes, como é que dizes, edições não autorizadas. Portanto, tu não controlavas o processo? Por exemplo, tudo isto eu não controlei nada, só isto que eu sei só depois da independência. Entendo. Portanto, havia também a circulação datilografada. Tudo o que fosse, o que contribuísse um pouco para o avanço da luta de libertação era feito. E não era preciso, obviamente, que não era preciso estar a pedir autorização a ninguém. Como é que tu vês os filmes da Sara Maldonado enquanto obra de arte? Portanto, não tanto pelo lado militante, mas enquanto... Eu gostei isto são impressões de 1976, 77. Portanto, eu gostei, ao contrário de outras opiniões, gostei bastante do que ela fez, o primeiro, o Monangambé. A preto e branco, não sei se foi a 16mm, porque era ainda um filme, do ponto de vista cinematográfico, os outros que o viram comigo diziam, esse é um filme muito ingênuo, muito rudimentar. E eu acho que isso corresponde também um pouco
à própria história, que é uma história muito ingênua, Mas muito é rudimentar. uma cineasta que está a começar e que não tinha assim muitos recursos, também é um Não bocadinho sei se injusto. recursos não havia. Então, Naquele é um tempo. bocado injusta essa visão, não achas? Se a justiça ou a injustiça é uma questão de contexto. Claro. Porque se é uma obra de arte, não creio que seja uma obra de arte, aquele filme. Mas que eu gosto, é um filme que é, do ponto de vista do cinematográfico, parece-me ter mais unidade de estrutura e desenvolvimento artístico do que o Sambizanga. Porque o Sambizanga já é um filme com um guião mais complexo, porque já são muito mais os personagens e os locais em que se passa a ação, bem, que é muito mais difícil de articular tudo isto numa narração que seja fluida, do princípio ao fim. E então ela dá ao filme aquilo que eu acho que devia ter sido o título do livro. Porque o livro, naquelas circunstâncias e naquele momento histórico e como contribuição que era que eu podia dar, era escrevendo para a luta de libertação, o título e o desenrolar da ação dá a aparência que é a história do Domingos Xavier. Mas o Domingos Xavier morre aí a 2/3 do livro. O livro, no fundo, é a história daquela mulher. Exato. Desde o início até ao fim. Concordo. E aí a Sara, é verdade que o ator que faz de Domingos Xavier, o Domingos Oliveira, que é assim mesmo como ele é na verdade uma pessoa, quando a gente fala com ele enche a cena. E portanto, mesmo que ela o quisesse pôr Em segundo plano. em segundo plano, ou dar. É difícil com aquele ator, com aquela presença física. O que vale é que a Maria também, a atriz, a Elisa, também tem. Tem muita Portanto, acho que o filme, mais do que o livro, a primeira leitura do livro e a primeira leitura do filme, que é a favor do filme quanto à ação da mulher, da Elisa, do filme. Na altura, nos anos 70, lembras-te do impacto internacional que teve o Sambizanga? Mesmo depois? Mesmo depois, quando cheguei a Lisboa, estava lá com residência vigiada, ou liberdade condicional, ou como é que se chama isso, quer dizer, tinha que ir a Pito todas as semanas para porem um carimbo numa caderneta. Quando houve o 25 de Abril, o filme deu muita discussão, controvérsia, não é daquilo tudo, mas eu não me lembro de que o filme, acho que sim, deve ter tido, ele foi premiado no Festival de Cartago. Sim, sim. Isso eu lembro-me desse prémio. Então, queria voltar um pouco à questão que tu afloraste, porque o Estado Novo proibiu os teus livros, pelas notícias que me enviaste, os documentos, também proibiu a exibição do filme. Sim. Gostaria que falasse um bocadinho das práticas da censura nesta tua longa experiência. Nem filmes, nem livros, nem nada, não é? Não. Nós estávamos habituados a isso lá em Luanda. Em Luanda, quando ainda éramos muito novos, fizemos o Jornal Cultura, o Cultura 2, não é? Tomámos o velho Jornal da Sociedade Cultural de Angola e voltámos a fazê-lo nos anos 58 ou 59. Assim. E aí já estava a censura instalada, a PID instalada, e percebíamos muito bem. Às vezes fazíamos duas versões, mandávamos uma à frente, que era para o choque, dar os cortes todos, e depois quando íamos com a outra versão ele já não via aquilo da mesma maneira, porque sabia que tínhamos seguido as indicações da censura. Corta aqui, corta ali. E às vezes passavam, eu estou-me a lembrar de uma página grande sobre poesia angolana, em que nós não mandámos as gravuras, que eram os linóleos, e
e a censura cortou, não sei, depois quando foram os linóleos no lugar dos poemas, passou. Ok. E os linóleos, se calhar, ainda eram piores que Ok. os poemas, mas enfim. O que é que achas que se esperava? Mas, por exemplo, sobre a censura, Sim, desculpa. ainda depois do 25 de Abril, ainda depois do 25 de Abril, eu não quero estar a enganar, mas foi não. Foi um tempo antes, com aquilo que os portugueses chamam a era marcelista, Sim. que houve uma certa distensão, uma certa abertura, ou pelo menos dizem que houve. O meu editor, que era também o único que ousou dar-me trabalho quando eu saí do campo do Tarrafal, não encontrava emprego em lado nenhum, mas esse editor, o Joaquim Soares da Costa, das edições 70, deu-me emprego ali, era onde eu trabalhava, e nessa altura, quando houve essa dita abertura, ele ousou fazer uma nova edição do Holanda. E saiu, foi logo apreendida. E estava um recurso em tribunal, não sei que tipo de tribunal, quando houve 25 de Abril.